Queridos, abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4, verso 12. Amós 4, verso 12. Por isso, ainda os castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Eu quero enfatizar muito isso nesta noite. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. O corpo da médica do trabalho Marcele Porto Canguçu, de 35 anos, foi enterrado no início da tarde deste domingo, 27, em Belo Horizonte, em meio à dor e emoção. Marcele foi a primeira vítima identificada da tragédia de Brumadinho, causada pelo rompimento da barragem 1 da Vale do Córrego do Feijão, Minas Gerais. Marcele tinha completado 35 anos um dia antes de morrer e trabalhava na empresa desde 2015. Ela não estava escalada para trabalhar na sexta-feira, dia do rompimento da barragem, mas segundo familiares foi chamada de última hora. Era o primeiro dia de férias de Fernanda Damian de Almeida, de 30 anos, e de Luiz Taliberte Ribeiro Silva, de 31 anos, que vieram da Austrália para contar à família a gravidez da moça, que já estava no 4º mês de gestação. Noivos desde outubro do ano passado, o casal ficou hospedado na pousada Nova Instância com familiares, em uma área de mata em Brumadinho, e planejava conhecer o Instituto de Inhotim. A última mensagem de Fernanda no WhatsApp foi às 11h05, quando avisou ao pai que havia chegado bem em Belo Horizonte na sexta-feira, 25, o mesmo dia do rompimento da barragem de Brumadinho, vizinha do Instituto e da pousada. Após esse horário, Fernanda não deu mais notícias. No começo da tarde do mesmo dia, a pousada foi destruída pela lama. A irmã de Luiz, Camila Taliberte Ribeiro da Silva, de 33 anos, o pai, Adriano Ribeiro da Silva, 61 anos, e a madrasta, Maria de Lourdes Bueno, também estavam hospedados na pousada com o casal, e até o momento desta matéria não tinham sido encontrados. Foram enterrados na tarde desta quarta-feira os corpos do empresário Márcio Mascarenhas, de 74 anos, e do filho Márcio Coelho Barbosa Mascarenhas, o Marcinho, de 43 anos. Os dois estavam na pousada Nova Instância, que pertencia à família e foi totalmente destruída pela lama que vazou da barragem da Vale, rompida na última sexta-feira em Brumadinho. O velório e o sepultamento foram realizados no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Na véspera, o corpo de Cleosane Mascarenhas, mulher de Márcio e mãe de Marcinho, também foi enterrado. A pousada da família ficava bem perto da mina Córrego do Feijão. Na pousada havia mais de 30 hóspedes e 10 funcionários. Vários corpos já foram encontrados e identificados, mas ainda há muitos desaparecidos. 3 histórias envolvendo vítimas da tragédia que abalou o Brasil neste início de ano na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Irmãos, nós não tínhamos nem digerido ainda esses acontecimentos e fomos mais uma vez surpreendidos pela forte chuva no Rio de Janeiro na última semana, que deixou inclusive a cidade num caos, ceifando vidas. E a cereja do bolo, se é que eu posso dizer isso, porque cereja em bolo é algo para se comemorar, ou o golpe que nos fez ficar anestesiado de uma vez até o momento, foi a morte dos 10 jogadores no incêndio que atingiu o centro de treinamento do Flamengo na última sexta-feira. Meninos de 14 e 16 anos, vidas ceifadas, sonhos interrompidos. Acidente? Tragédia? Fatalidade? Crime? Negligência? Essas perguntas os jornais já estão fazendo, as redes sociais,
E algumas outras que eles não fazem, a gente talvez pergunte ou bata na nossa mente, por exemplo, por que Deus permitiu? Por que permitiu aquela médica ser chamada de última hora? Como que se fosse o telefonema da morte. Ela não poderia ter dito não, alguma coisa não poderia ter feito ela dizer não. No dia seguinte à comemoração do seu aniversário, um dos meninos do futebol morreu no dia que comemoraria 15 anos, e sabemos a importância de 15 anos na vida de um adolescente. Por que Deus, esses meninos? Onde estava Deus? Ouvimos agora uma história de um testemunho, de um livramento, de uma situação que Deus vira, não, Isabel, eu não vou te levar hoje não. Quantas outras histórias? Por que Deus não deu livramento para aqueles meninos? Para aquelas famílias? Eu não sei se você percebeu, mas o casal que veio da Austrália, em que a mulher estava grávida, a noiva estava grávida, morreu ele, morreu a irmã, morreu o marido, o ex-marido da mulher. Eu olho aquela mulher, eu fico imaginando o que será dessa mulher. Não pelo ex-marido, eu também não vi se ela é casada ou não, mas queira ou não queira, há uma história com aquele homem. Mas aquele homem se foi, os filhos se foi, e algo que talvez imaginasse um neto se foi. E ela nunca mais vai ter um neto, a menos que adote uma criança, a criança cresça, case e dê um neto para ela. Que Deus tenha misericórdia dessa mulher. Por que um livramento maior não aconteceu? Por que a barragem tinha que estourar bem na hora do almoço? Senhor, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Eu não sou advogado de Deus, não tenho procuração e jamais terei, porque Deus não precisa ser defendido. Deus não está no banco dos réus, porque Ele é Deus, amém? Eu não quero nessa noite trazer para você, ou fazer uma leitura desses acontecimentos, e achar respostas a essas coisas que estão acontecendo. Não quero trazer justificativas. Eu quero compartilhar com você, e talvez olhar essa história de um outro ângulo, que nós não estamos muito atentos no longo da nossa vida, da nossa jornada. Eu quero despertar isso em você. E porque não estamos atentos, porque estamos distraídos, somos surpreendidos, ficamos atônitos, extasiados, em choque, indignados, quando tragédias como essa batem à nossa porta, numa sexta-feira pela manhã, por exemplo. Por isso eu quero fazer algumas rápidas considerações, antes de eu entrar no que realmente eu quero falar nessa noite. Primeiro, o mundo jaz no maligno. Abra sua Bíblia em 1 João, deixa a Bíblia aberta, nós vamos ler bastante, ou deixa o seu celular ligado. 1 João 5, 19. 1 João lá no final da Bíblia, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob poder do maligno. Em outras versões, o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo da autoridade e do poder do maligno. O maligno aí na sua Bíblia está com M minúsculo ou M maiúsculo? Se é maiúsculo, ele é o quê? Maligno é o quê? A M maiúsculo? É um nome próprio. Maligno, nome próprio de quem? Do diabo, de Satanás. Então, quando você vê uma situação dessa, não se assombre. Lembre-se, o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo caos. Enquanto aquela barreira derrubava e matava pessoas, enquanto aquelas crianças estavam sendo queimadas, o diabo estava festejando. Ele estava comemorando, ele estava rindo, ele estava em êxtase, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não há misericórdia em Satanás, não há graça, não há compaixão.
Então, primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa, a natureza do homem, ela é má, ela é caída, ela é perversa. Marcos capítulo 7, abra sua Bíblia por favor, em Marcos capítulo 7, está sendo projetado aqui, posso colocar depois no grupo de WhatsApp, se você quiser ter os textos, se quiser anotar não tem problema, mas para você ir acompanhando. Marcos capítulo 7, verso 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Você acha que quando, apesar de estarem sendo investigados ainda, fortes suspeitas, mas quando os auditores estavam ali se reunindo e foram pressionados a liberar um documento atestando a barragem, o que estava por trás disso? Ganância, dinheiro, prejuízos, queda de ações na bolsa. A Vale tem ações abertas no Brasil e em Nova York, não pode parar. Ganância, cobiça, avareza, está aqui, ó, do interior do homem. O Flamengo tomou 31 multas da prefeitura. O Flamengo não tinha alvará de funcionamento. No local que estava o container era para ser um estacionamento, não era para ser container. Um container que não tinha rota de fuga, só tinha uma saidinha. Não tinha aqueles chuveirinhos de fumaça, detector de fumaça, e começava a sair água. Negligência. Gastou 26 milhões para fazer aquele centro de treinamento de última geração e colocou os moleques numa caixa de sapato para morrer. Tem coisas que nós devemos olhar como fatalidade, mas tem coisas que não são fatalidades. Mas a natureza do homem, ela é ruim. O homem, ele é assim. Nós somos assim. Não se esqueça disso. Terceiro, a natureza pecaminosa do ser humano, essa natureza que nós temos, ama o pecado. Não se iluda, ela ama. É por isso que você tem que, cristão, estar buscando santidade todo dia, porque do contrário a sua carne ama o pecado. Me permita uma expressão um pouco forte e chula, mas eu vou fazer porque você vai conseguir entender. É na mesma proporção, a nossa natureza caída ama o pecado, na mesma proporção que o urubu ama a carniça e se alimenta dela, e fica esperando morrer para poder ir lá se alimentar dela. É na mesma proporção que a nossa carne, o nosso eu caído, quer e faz. 1 Timóteo 6,10, acompanha comigo. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se colocasse mais dinheiro? Ora, agora a Vale está bancando de boazinha, né? Ela não é boazinha. Ela sabe da responsabilidade, sabe que uma tragédia 3 anos depois da de Mariana, o que eles conseguiram abafar com Mariana até agora, inclusive com manobras jurídicas, com mais uma agora vai ressuscitar tudo de novo. Então doaram, não é nem indenizatório, doaram 100 mil reais para cada família envolvida.
para poder, na hora que vier o julgamento e o facão, não, mas a gente colaborou, a gente doou 100 mil, estão estimando aí 2 milhões, interessante, né, Alex? Como que as coisas mudam dependendo do lado que você está. Se eu hoje chegasse com um check-in de 2 milhões para você, ia resolver sua vida? Ia resolver sua vida? Resolvia, né? Como não resolvia? 2 milhões? E muito. Agora, Tati, vamos colocar um preço na irmã Helena de 2 milhões? Deise, vamos pôr 2 milhões naquele par de olhos azuis lindos do seu filho? Não resolve. Não resolve. Percebe quando você, dependendo do lado que você está, a mesma situação muda? Não é aceita, não vale? A ganância. 1 Timóteo 6. Mateus 6, 24. Volta aí na sua Bíblia. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você acha que isso não acontece conosco? Você anda com o carro com o pneu careca porque está com dó de gastar dinheiro. Não, mas ele aguenta mais um pouco. Não faz a revisão, não troca óleo, o filtro. Não, para que gastar dinheiro com isso? Não, aguenta mais um pouquinho. Aí seu carro derrapa numa pista. O problema é que se derrapasse numa pista, se você morresse sozinho, estava bom, mas você ainda vai levar gente junto. Você ainda vai causar acidente junto. Não quer gastar com carro? Te dou um conselho: não tenha carro. Anda de jegue, a ferradura do jegue é mais barato, né? A cobiça. Não vamos gastar meu dinheiro com isso. Isso está no interior do homem. Não quero fazer um pré-julgamento precipitando, não é nada disso, mas das coisas que a gente já viu. O Rio de Janeiro, uma cidade que há anos é má administrada, tem 2 governadores presos, que desfalcaram o Estado, roubaram o Estado descaradamente. A saúde está falida no Rio de Janeiro, a infraestrutura está quebrada, e aí quando chove como choveu, tudo bem que o cálculo que foi feito foi 30 dias em um. Não tem cidade que aguente. Ainda assim, morro desabando, enchentes, uma coisa de cidade tipicamente que não tem cuidado, não tem zelo. Por quê? Porque o homem ama o pecado, ele ama roubar, ele ama cobiça, ele ama poder tirar do outro para se dar bem. Essa é a natureza do homem. Quarto lugar que eu creio que você precisa saber nessa história: Deus é soberano. Então eu vou te dar um conselho. Se você está bravo com Deus, você se afeiçoou com aqueles meninos, ou a história das famílias, e você está bicudo com Deus, você acha que não vale servir a fé, você está todo dia questionando a Deus, você está meio desanimado por conta disso, deixa eu te falar uma coisa: Deus é soberano, Ele não tem que pedir permissão para você, Ele não tem que explicar para você as coisas que Ele faz ou permite fazer. E é tolice você querer levar a sua vida querendo questionar ou buscar respostas de Deus em situações assim. Salmo 92. Abra sua Bíblia. Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Ele é Deus. Morrendo pessoas ou não, Ele é Deus. Não nos cabe questionar. Não nos cabe questionar o capitão de um navio, porque que o navio está virando à direita, a bom bordo ou a este bordo. Não nos cabe, porque Ele é o capitão, Ele é soberano sobre aquela embarcação. Deus é o capitão, Deus segura o universo e o mundo em suas mãos. Não nos cabe questionar. Por que não nos cabe?
porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isaías 55, abra sua Bíblia, Isaías 55, marca aí, sublinhe, desenhe. Isaías 55, olha o que o profeta diz. Isaías 55, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você vai entrar num caminho sem volta, se quiser ficar questionando a Deus certas coisas que a nossa mente não pode compreender. A mente humana não dá para compreender porque que uma família foi dizimada ou uma parte dela está debaixo da lama. Não podemos compreender. Por que 10 meninos tiveram a juventude roubada, ceifada pela negligência de alguns? Não dá para compreender. Onde estava Deus? No mesmo lugar de sempre. Por que Deus permitiu? Não me interessa saber. Porque Ele é Deus. Isaías 40, verso 10, volta aí um pouquinho. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está e o seu galardão o acompanha. O soberano Senhor vem com poder. Deus não estava dormindo, Deus não estava de férias, Deus não estava do outro lado do mundo e não conseguiu chegar a tempo. Nada escapa das mãos do Senhor, porque Ele é soberano e Ele tem poder. Não nos cabe questionar, não nos cabe buscar respostas para coisas que a nossa mente não poderá entender. Depois em casa leia Jó, capítulos 38 e 41, sobre essa questão de soberania, e leia Isaías capítulo 40, para você compreender um pouco. No caso de Jó, para você entender onde o homem fica e onde Deus fica quando a gente faz certos questionamentos. Leia Jó, vale a pena você ler. Igreja, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. E por fim, e não menos importante, mas é o ponto principal do que eu quero falar nessa noite, e o motivo da nossa crise, daquilo que nos inquieta diante de tragédias como essas, de decepções, de problemas, até que vivemos na nossa vida. Quinto lugar, tudo é por Jesus. Repita comigo: tudo é por Jesus. Tudo é por Jesus. Romanos capítulo 11, abra a sua Bíblia, versículo 36. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não são algumas, não são parte, são todas. Tudo que tem, tudo que existe, e tudo que houve, e tudo que haverá, é dele, por ele e para ele. Tudo é por e para Jesus. Amém? Então guarde isso no seu coração. Não se esqueça disso. Pinta esse versículo aí. Tudo é por ele, tudo é por ele. Veja o que Apocalipse 22, 13 diz. Apocalipse 22, verso 13, Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. É por ele, é para ele, é nele, é Jesus. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Tudo deveria ser de Jesus, por Jesus e para Jesus, porque Ele deveria ser o nosso único Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Era assim que deveria ser. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa
passagem por essa vida. Estou nos 40 anos, então se Deus me chamar amanhã, meus 40 anos vividos ou 80, não importa a quantidade de anos, mas a nossa passagem por essa vida é encarada muitas vezes como um horário nobre de televisão. A nossa vida aqui é um horário nobre de televisão. É onde há atenção total. É onde os anúncios são mais caros, onde o conteúdo produzido é melhor. Ninguém dá atenção ao que se passa nas madrugadas. Ou dá? Com exceção de Copa do Mundo, quando é lá do outro lado do mundo, você acorda 3 da manhã para assistir um jogo, né? Eu pelo menos acordei em 2002 para assistir. Ou quando há Olimpíadas, dependendo do esporte que você quer, quando há exceções. Mas do contrário, se colocarem um programa lá 3 da manhã, você não vai acordar para assistir. Nenhum anunciante vai pagar caro numa propaganda que acontece de madrugada, ou 2, 3 da tarde, 4 da tarde. Quem está assistindo? O pessoal está trabalhando, está na escola. Mas na faixa nobre, não, isso tem valor. É onde está o principal jornal da emissora, é onde extraiam as novelas, é onde tudo que tem a acontecer, onde o presidente da nação vai fazer um pronunciamento em horário nobre. A nossa vida é somente um horário nobre de um programa, de uma grade de televisão. E esse é o grande problema. É isso que eu quero que você pense um pouquinho, porque a nossa vida não é um horário somente de faixa nobre. Ela simplesmente faz parte de toda uma grade de programação. O problema é que simplesmente não sabemos ou ignoramos os demais horários, como se eles não tivessem importância. Ignora, esquece. E aí eu preciso dizer a você que a humanidade, o homem, não sabe que tudo é dele, por ele e para ele. Não sabe. Não sabe. Que tudo é por ele, para ele e por ele. Não sabe e não se importa em saber ou em viver para saber. E quando sabe, ignora completamente. O homem não quer depender de ninguém, inclusive depender de Deus. Por isso que nós, como cristãos, temos uma ordem expressa aqui neste livro sagrado, que se chama Ide. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Nós temos que falar para as pessoas aí fora que tudo é por Jesus, é dele, por ele e para ele. Nós temos que transmitir o evangelho, nós temos que anunciar, porque as pessoas não sabem. Nós temos que remir o tempo. Nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas que não nos levam a nada. Agatha contou uma reportagem que viu de uma mãe daqueles meninos. Era 11 horas da noite, aquela mãe falara com o filho pela última vez. E ela escreveu assim, como se estivesse escrevendo para o filho: Filho, conversávamos às 11 horas da noite, e se a nossa conversa tivesse sido até às 5 da manhã, você provavelmente hoje não seria um anjo no céu. Porque você não sabe o tempo e o que vai de acontecer. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe, pode ser que daqui a pouco, Larissa, havia sinais de que a sua mãe teria um infarto ontem. Estava programado na sua agenda de celular. Alguém está esperando o pior para daqui a pouco. Não sabemos. Não temos o controle sobre o tempo. Por isso que a palavra vem e diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ah, irmãos, perdemos tempo com tanta coisa, tanta bobagem, ao invés de nos concentrarmos com o que de fato deveríamos ter, ser e fazer. E tudo por ele e para ele. Como está a humanidade? Completamente desatenta. Tragédia de Brumadinho, catástrofe no Rio, morte dos meninos do Flamengo, e o que vai acontecer no final do mês? Carnaval. Estamos nos importando? Estamos refletindo? Não. Carnaval.
A humanidade está desatenta, a humanidade está brincando, a humanidade não está preocupada. Na verdade está como Jesus disse lá em Mateus 24. Abra a Bíblia aí, Mateus 24, verso 36. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Deus está falando, prepare-se para encontrar com o seu Deus, e nós estamos distraídos, nós estamos buscando os prazeres dessa vida, nós não queremos um compromisso sério com o Senhor. Nós viramos e dizemos: Senhor, amanhã eu tenho, amanhã eu me comprometo, amanhã eu recebo o Senhor, mas aí acontece uma fatalidade, aí um infarto te alcança, e você não teve tempo para se preparar e se encontrar com o seu Deus. O que a minha família vai dizer? O que a tradição vai dizer? Não importa o que vão dizer, o importa é a decisão que você tem que tomar. Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Porque não importa se você crê ou não, saiba, tudo é por Ele, é dele e é para Ele. E acreditando você ou não, se comprometendo você ou não, toda a humanidade há de encarar Jesus um dia como Senhor e Salvador. Você está preparado? Dona Isabel, me permita, talvez estivéssemos velando o seu corpo hoje, a senhora estava preparada, mas Deus lhe deu uma chance, Deus lhe deu uma oportunidade de se preparar. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Vivemos num completo despreparo para esse encontro. Estamos distraídos, preocupados com muitas coisas, com a reforma da casa. Preciso trabalhar um pouco mais para poder pagar a prestação do carro. Não, a igreja eu vou outro dia. Não, lê a palavra, eu leio depois. Não, preciso dar um jeito, que eu quero fazer aquela viagem de final de ano, mas o pastor vai entender. Não vou dizimar não, porque eu tenho que gastar uns negócios no final de semana aqui, mas o pastor vai entender. Eu não preciso entender. Eu não sou seu dono, não sou seu pai, não sou nada seu, sou seu pastor só, seu líder espiritual. A pergunta é: Deus vai entender? Vai colar diante de Deus? Estamos como aquelas virgens nécias, insensatas, que Mateus 25 diz. Acompanhe a leitura, porque o que eu quero que você saiba não é uma opinião de um homem que voltou de férias aqui todo doido e esbravejando, não. É a palavra de Deus. Quando eu chamo os textos, eu quero que você leia, é a palavra de Deus, não é o pastor Lucas. Mateus 25. Vira uma página aí. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, olha só, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Verso 13: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora.
Aqueles 10 meninos imaginavam de quinta para sexta que enfrentariam uma tragédia na sexta pela manhã, às 5 e poucos da manhã? Não. Aqueles funcionários que almoçavam e falavam alto e riam e soltavam piada e jogavam uma laranja para o outro, iam lá na mesa para se servir de novo, estavam para imaginar que toneladas e toneladas de lama desceria naquele dia, naquela hora, e passaria por ali e sepultaria todos eles? Não. Estamos preparados? Você está preparado? Talvez você me pergunte: pastor, esses textos não são para o arrebatamento, para a vinda de Jesus? Sim, são. Mas aí eu te pergunto: quando alguém morre, a vinda de Jesus não chegou para essa pessoa? Seu destino, você morreu, segundo as Escrituras, seu destino não está selado para sempre? Tem como mudar o destino de alguém que morre? Sim ou não? Não. Então esse texto vale, sim, para os que estão vivos e esperando o arrebatamento, mas é tão perturbador para nós que podemos ser chamados agora à presença do Senhor. E a questão é: se não estivermos preparados para encontrar com Deus, o local que nos espera é um local de perdição eterna. Não tem esse negócio de que fui bonzinho, não roubei ninguém, nunca traí, não existe isso, porque o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. É você reconhecer que é pecador, é você dizer assim: não quero mais viver esta vida por mim, eu preciso de Jesus, porque tudo é dele, é por ele, é para ele, inclusive a minha vida, o meu coração e a minha alma. Eu não quero ter medo da morte, eu quero saber o que acontece depois da morte, eu quero ter certeza que eu vou encontrar com o meu Senhor. Por isso a vigilância precisa ser imediata, constante. Prepare-se para encontrar-se com seu Deus. Nesse aspecto, e caminho para encerrar, 5 coisas que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro, sua vida terrena não é o horário nobre, mas ela é uma grade de programação completa. Por mais talvez que o foco esteja só no horário nobre, a sua vida é uma grade completa. Tem depois do horário nobre, tem as madrugadas, tem pela manhã, tem programação de sábado e de domingo. A sua vida é uma grade completa. A sua vida é como a obra de um artista. A Aline vai colocar um vídeo agora. Eu queria que apagasse todas as luzes, porque não está muito bem a imagem, mas eu queria que você prestasse atenção. Espera só um pouquinho, Aline, que eu vou prestar atenção em todo o vídeo, para você entender isso que eu quero dizer sobre a obra de um artista. Espera aí, deixa eu apagar aqui. This cornerstone, this solid ground, the
A minha e a sua vida é como a pintura deste quadro. Às vezes acontecem alguns borrões que você não entende onde isso vai dar. Na verdade você olha e vê que não há nada, não há desenho, não há beleza nenhuma. Você acha que esse retrato, essa pintura aconteceu por um acaso, ou ela sempre esteve na cabeça do artista? Não foi acidente. Que com muito talento conseguiu fazer o desenho de cabeça para baixo. E às vezes nós olhamos uma tragédia como essa que aconteceu como se isso fosse tudo, e a vida não é tudo isso. Você não pode olhar um quebra-cabeças na perspectiva apenas de uma peça virada, você tem que olhar ele com todas as peças. Por isso que não nos cabe questionar a Deus o porquê disso e o porquê daquilo, porque tem coisas que não conseguimos entender. A imagem final de um quadro virada para que você possa compreender é o que faz sentido, por isso temos que estar preparados. Tem coisas que nós não vamos compreender e talvez Deus nos explique na eternidade, não sei se Ele vai explicar ou não. Mas talvez você chegando no céu questione: Senhor, por que eu tive que sofrer? Por que eu tive que passar por aquilo? E talvez Ele vire para você e fale assim: Júlio, Pastor Raimundo, Antônio, Lucas, Jana, vem cá, que agora eu vou virar o quadro para você entender os borrões que você não enxergou nada. Olha o que os borrões produziram, olha a imagem completa. Mas porque você esteve preparado, você não esmoreceu, você está aqui e agora você pode perceber por que teve que acontecer isso, por que teve que passar por isso. E aí você compreende que Deus permitiu certas coisas, porque você estava preparado para se encontrar com Deus. Porque a sua vida não vai até os 40, aos 80, aos 90, aos 100, o momento que você fechar os olhos para essa vida. Porque tudo é por Ele, para Ele e para Ele. Há uma vida que não termina aqui. Mas o problema é que nós estamos tão apaixonados por esse mundo de pecado, que nós não queremos sair dele. Não queremos deixar que pessoas saiam dele. Ameaçamos a morrer junto quando pessoas queridas vão embora deste mundo. E quando este mundo não é o horário nobre, a sua vida não é só isso. Nós não estamos preparados para encontrar com Deus. Por isso que quando passamos por tragédias e situações nessa vida, nos chocamos. O que é Jesus, o que é Deus, o que é eternidade? Não, mas é tão bom aqui, é tão bom ganhar bem. É tão bom dizer lá na prefeitura que eu não ganho salário nenhum para ganhar uma cesta, mas eu tenho salário, mas eu vou lá e falo que não vai ter uma cesta. Olha que beleza, vão ser um reforço no orçamento. É tão bom fazer um gato, tão bom fazer coisa errada, quando há algo muito melhor esperando por nós no céu. Muito melhor. Segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, segunda consideração: qual a sua relação com a morte? A morte é o fim? O que vem depois? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Os antigos não temiam a morte por acreditarem que havia um mundo dos mortos, os quais eles adentrariam. Os gregos colocavam moedas nos olhos, dentro da mitologia, para o barqueiro que levava as almas ao mundo dos mortos. Se eles eram guerreiros em vida, chegariam ao mundo dos mortos como heróis. No caso dos gregos, o mundo dos mortos era o Hades. Por isso grandes guerreiros como Aquiles, herói na guerra de Troia, conforme os poemas de Homero, não temeu desafiar os espartanos, e nem mesmo o grande guerreiro Heitor. Nesse sentido é compreensível você entender a fala de Paulo, que foi criado numa cultura grega, quando ele diz lá em Filipenses 1, 20 a 21, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que Paulo não tinha ambições?
Será que Paulo não olhava o futuro? Será que Paulo não queria constituir uma família? Será que Paulo não queria pegar o barquinho dele e fazer um cruzeiro lá pelas ilhas gregas? Será que Paulo não tinha objetivos e sonhos? Não, era a forma como Paulo encarava a morte. Muito antes de Paulo, Sansão não teve medo da morte. Quando seu coração arrependido voltou a Deus, pedindo pela última vez força para cumprir seu propósito. Sansão sabia que morreria junto com os filisteus. Ele sabia que com o seu pedido e com o que ele estava para fazer, ele iria morrer, e ainda assim não teve medo. E conforme o texto bíblico diz, matou mais filisteus na sua morte do que quando esteve em vida. Esses são os antigos, os povos antigos. Mas nós ocidentais não podemos falar de morte. Tenho a experiência, tenho uma sobrinha, a mais velha, e eu não falo brincando ou caçoando, mas eu falo até num tom sério. Quando falo, por exemplo, que o pai dela pode morrer ou vai morrer, aí ela, ai, Deus me livre, vamos falar disso não, e pumba, muda de assunto. Você tem dificuldades de falar sobre morte? Você tem dificuldade de falar sobre alguém na sua família que vai morrer? Por quê? Qual a sua relação se todos morrem? Você não acha que precisa dar um passo na direção de amadurecer essa questão? Ah não, mas a gente fala de morte, chama a morte. Que história é essa? Então vamos falar de dinheiro para chamar dinheiro? Matar um bando de pobre aí, ou não sabe chamar dinheiro ou chama errado. Que história é essa? Não existe isso. Não existe isso. Basta estar vivo para morrer a qualquer momento? Ô Breno, você vai estar casado com a Denise para sempre? Vai? Como assim espero? Morreu já era. Se você morrer, meu filho, ó, essa morena aí está livre da aliança com você. Mas não é verdade, né? Até que a morte separe? Já era, negão. Fica aí achando que ela vai ficar te esperando no céu. Ninguém vai estar casado no céu? Já basta. Então foi traumática, né, irmãos? Ora por essa menina aí, ó. Eu vejo tantos casais que sepultam um ao outro. Por que eu acho que isso não vai acontecer comigo e com a Ágata? Quantos pais que enterram filhos? Por que eu acho que isso não vai acontecer comigo e com a Ágata? E eu não estou preparado? Filhos que enterram seus pais. E eu estou mais próximo de enterrar meu pai do que enterrar minha esposa, e eu não estou preparado? Você devia estar preparado. E se seu pai, sua mãe e seu filho não é cristão, você devia testemunhar e pregar para ele, para você ter certeza de que ele vai para o céu. Mas ignoramos, não estamos preparados, não estamos atentos, estamos distraídos e temos medo de tratar, de conversar sobre essa questão de morte. Cristãos com medo da morte é inadmissível. Cristãos que temem a morte ou que não sabem para onde vai, não tem de fato um encontro real com Jesus Cristo, o Jesus que você está gastando tempo servindo aqui e jogando seu tempo fora, porque a morte para nós tem que ser uma passagem. A morte é uma conexão. Você está nesse momento num voo, e no momento que você morrer, o avião vai pousar, porque você vai pegar outra aeronave para o seu destino final. Essa é a nossa convicção. Por isso nós temos que estar preparados. Não importa se chegando para nós, você tem que estar preparado, Alex, por você, mas também para os seus. Eu não estou falando que nós não vamos sofrer, nós não vamos chorar, por isso existe o luto e você vai viver o luto. Mas a sua vida não pode parar quando você perde um ente querido. Não pode, você tem que estar preparado. Eu me sensibilizo com as pessoas que perdem e já perderam. Não quero ser insensível com a sua dor, mas a morte não pode ser um fim para ninguém. E nós temos que saber relacionar com isso, saber lidar com isso, conversar com isso. E de saber que se Ágata for se despedir de mim, vai dizer: querido, até breve. Foi bom os 11 anos que vivemos. Até breve.
Ou eu disser para ela: querida, vai com Deus, Deus te abençoe, eu sei que ela vai estar no céu, vou cuidar da Sofia, o Senhor vai dar graça, e se Deus mandar ajuda também, eu caso 3 vezes, não tem problema não. Sangue de Jesus tem poder, não quero não. Nós conversamos sobre isso, isso não é trágico? Por que podemos falar sobre viagem, sobre regime, sobre despesa, sobre conta e não falar sobre isso? Por que o medo de conversar sobre isso? Você tem que na palavra ter convicção. O que a palavra te dá garantias disso? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Terceiro, vigiar é estar preparado para todo momento. Irmãos, agora eu vou falar para os crentes que estão aqui me ouvindo. Nunca houve na face da terra e da igreja uma geração de crentes mais distraídos como a nossa. Nunca houve. Crentes que se distraem com as coisas deste mundo, crentes que são mais mundanos do que cristãos. Nunca houve, nunca houve. Mateus 24, abra aí no Mateus 24, volta um capítulo, está com a Bíblia aberta. Veja o verso 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nos 3 casos de tragédias que eu mencionei aqui, poderia dizer todos, não tem um que se diga que a pessoa estava preparada. Salvo raras exceções de intuição, disso que aconteceu, achei que não devia ir, perdi o voo e não sei o que, aí você percebe, mas do contrário, todas as pessoas, ninguém esperava. Aí não adianta você pregar, aí não adianta você anunciar, não adianta você chegar para o defunto: escuta, e aí, você acertou sua vida em dia, estava em dia, você estava preparado, agora já era. Não há mais como, não adianta ser em centro espírita, em João de Deus, em mesa branca, cor de rosa, não adianta ser devé, não adianta você fazer nada, porque não há comunicação entre os vivos e os mortos que se foram, assim diz a palavra do Senhor. Por isso você tem que estar preparado agora. A igreja tem que estar em santificação agora, dando frutos de vidas convertidas hoje, agora, não é amanhã, não é depois, porque amanhã nós não sabemos. Quantos jovens, no caso da Vale, quantos jovens promissores, talentos, pessoas que iam subindo de carreira, pessoas que tinham um futuro brilhante, e é isso que nos indigna, é isso que nos faz ficar assustados. Não só isso, não apenas isso, de você não imaginar, porque a nossa relação com a morte é com as pessoas com 90 anos, mas vira a morte para uma criança, para uma pessoa jovem, uma pessoa boa, uma pessoa que estava começando a construir a vida. Nós não aceitamos. Não aceitamos exatamente por isso, porque nós amamos essa vida. Onde já se viu aquele casal perder um filho, eles iam casar, aquela criança ia crescer, aquela avó ia embalar o neto, eles iam voltar para a Austrália, tudo isso faz parte do quê? Desta vida. Ora, irmãos, o que vem no porvir, o que promete as Escrituras, é melhor ou pior do que essa vida? Infinitamente melhor. Estar com Jesus no céu é melhor do que essa vida aqui? Então por que amamos tanto estar aqui? O amar estar aqui é que nos choca ver vidas sendo dizimadas. Esse é o problema. Quarto lugar, quero falar aos cristãos. Você que é salvo em Jesus Cristo, você que já levantou a sua mão um dia dizendo sim. Preparar-se para encontrar-se com o seu Deus é viver uma vida de renúncia e santidade. Uma vida em que você nada venha a se parecer com o mundo. E aqui me permita abrir um parênteses. Como tem cristãos hoje que não tem nada a ver com Cristo e tudo a ver com o mundo. Falam como o mundo, se vestem como o mundo se veste, têm comportamentos, agem como o mundo, amam
o mundo, tem prazer em estar no mundo. Eu começo a questionar se você de fato teve um encontro real com Jesus, e se o mundo é mais presente na sua vida do que Cristo, se você ama mais as coisas do mundo do que de Deus, se você não está disposto a abrir mão da sua vida e das suas coisas por causa de Deus. Eu tenho uma péssima notícia a te dizer: prepare-se, porque se o Senhor te chamar hoje, você não vai subir ao céu, porque Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Não brinque com Deus, não brinque com Jesus. A salvação é uma dádiva e é uma graça, mas é uma responsabilidade, é algo que tem que ser levado a sério, porque você não sabe o dia da sua partida, você não sabe se vai ser agora ou se vai ser amanhã, você não sabe se ao chegar em casa você vai receber um WhatsApp meu dizendo: volta porque tem um velório. Você não sabe. Aquelas crianças não sabiam, aqueles pais não sabiam, aquelas famílias de Brumadinho não sabiam, e eu pergunto: estavam preparados? Aquelas famílias aqueles meninos estavam preparados? Nós estamos preparados? A nossa esperança como salvo em Cristo Jesus não está nesta vida. Não se apegue a essa vida, não se apaixone pelas coisas dessa vida. A nossa esperança está no porvir, está no céu, naquilo que Deus tem preparado para nós. Viva isso, viva por isso. Coloque essa certeza no seu interior e no seu coração. Aqueles que não são cristãos, que estão aqui convidados, eu vou fazer uma pergunta a vocês no final. E agora eu concluo a minha palavra. Só existe um único e verdadeiro Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o servo sofredor. Ele, Jesus, o único sacrifício possível e aceito definitivamente para aplacar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Foi Jesus, foi na cruz, derramando o seu sangue por nós. A esse servo sofredor, que Isaías diz que não havia formosura no seu rosto, no seu semblante, que ele foi moído pelas nossas transgressões, a esse servo sofredor, Deus o fez Senhor e Cristo, e entregou tudo em suas mãos. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Acreditando você ou não, a sua vida é dele. Você e eu um dia estaremos diante dele. Você acreditando ou não, aceitando ou não, a questão é: eu estarei preparado e você não. Por isso eu estou te alertando com essa palavra: prepare-se para estar diante do seu Deus. Esse Jesus e Cristo, Senhor e Cristo, venceu a morte e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Ele, Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pastor, eu quero me preparar. Eu não estou preparado. O primeiro passo é você reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, reconhecer que você é pecador e entregar a sua vida para Ele, se render, confessar que Jesus Cristo é Senhor. Tudo na terra e no universo foi feito dele, por Ele e para Ele. Quer você aceite ou não, quer você goste ou não. Quero fazer uma pergunta aos amigos. Você que está aqui nessa noite, que nunca teve uma experiência de entregar a vida com Jesus Cristo. Todos teremos um encontro com Ele um dia, todos, sem exceção. Alguns podem ser antecipados. Lamentavelmente todos eles que se foram de tragédias e por tragédias vão ter um encontro com Jesus. Eu pergunto, eles estavam preparados? Você que me ouve, está preparado para encontrar com o seu Deus? E permita mais uma pergunta: quem é o seu Deus? É o dinheiro? É o status? É a sua carreira? É o seu curso universitário? O seu Deus é o seu eu, o seu querer, a sua vontade? Quem é o seu Deus? Dê um nome a Ele. Você está preparado para a morte? E se for agora através de uma tragédia,
Interessante, nós não estamos nos Estados Unidos, aqui é Brasil, mas nos Estados Unidos, pesquisa lá no Google. A última que eu soube, um ano atrás, não sei, de um louco que entrou armado numa igreja, no meio de um culto, e saiu atirando, e vitimou pessoas, inclusive o pastor da igreja. E você acha que isso não acontece se alguém entrar por aquela porta agora armado e sair distribuindo tiro para tudo quanto é lado, e acertar você no meio de um culto? Achamos que essas coisas acontecem no baile funk, no meio de bandidos, sei lá o quê. Não, no meio de um culto. Você está preparado? Você está preparado? Se for agora, através de uma tragédia, e se sua vida for tirada abruptamente de você, você está preparado? Para onde você irá? O que será de você? O maior erro que podemos ter é achar que o que acontece na televisão não acontecerá conosco. E sempre há uma pergunta para isso: por que não? Por que não pode acontecer conosco? E se acontecer? Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Pais, vocês têm ensinado os seus filhos a se prepararem a encontrar Jesus, a estar com o seu Deus? Quer saber a verdade? No fundo, nós até lamentamos os mortos, aqueles que se foram. Podemos até chorar, derramar lágrimas, ficar indignados, inquietos. Mas a verdade real e que nos assusta não é essa. Nós não admitimos. O que nos assusta é olhar para isso e não saber o que vem depois. É isso que nos indigna, porque vidas foram impedidas de viver o hoje, o agora, o sonho do amanhã. Vidas promissoras, como que no horário nobre de televisão, e acabou o horário nobre, você desliga a televisão e acabou, quando a vida continua nas madrugadas. Esse é o nosso problema. A incerteza do que vem depois nos apavora e nos inquieta. E não deveria ser diferente mesmo, porque uma vida pós-morte sem Jesus é desesperador. Por isso, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Prepare-se. Eu oro por essa igreja todo dia. Eu peço que o Senhor te acompanhe e te guarde. Eu peço que o Senhor te abençoe. Quando eu sei que irmãos vão viajar, eu peço que o Senhor cubra com o seu sangue, que o Senhor coloque anjos que leve e traga. Mas se aprouver ao Senhor. Eu mandei uma notícia de WhatsApp ano passado, de um casal de pastor e esposa e 4 filhos que sofreram um acidente na estrada, vindo de Caldas Novas, mora em Campinas. Pastor Batista da nossa convenção. Morreu ele, a esposa e o filho mais velho, o pequeno Benjamim, sobreviveu milagrosamente. Aí eu questiono esse borrão que Jesus está pintando através daquela família. Como pode ser um Deus tão ruim? Um Deus que deixa um menino de 6 anos sobreviver. Por que não deixou os pais? Por que não poupou? Não me interessa saber. O fato é que aquele pastor, aquela mulher estavam preparados para encontrar com Deus. E Deus vai fazer uma obra poderosa através de uma tragédia. Porque tem pessoas que só conseguem enxergar a verdade, a palavra, na dor e na tragédia. E não cabe a mim questionar, não cabe a mim colocar Deus na parede. Por que o Senhor fez isso? Porque os pensamentos dele não são os meus pensamentos. Cabe a mim, sabe o que? Estar preparado. Estar preparado. Porque ele está sustentando Benjamim, ele está sustentando aquela igreja que ficou sem pastor, ele está sustentando aquela família, porque ele é Deus, aleluia. Esteja preparado. Não se distraia com as coisas dessa vida. Não se distraia com os prazeres de Sodoma e Gomorra, dos manjares do rei, com o que o rei da Babilônia está oferecendo. Olhe Jesus e não se distraia. Você está preparado. Prepare-se, igreja, para se encontrar com o seu Deus. Não se assuste diante de tragédias. Não se assuste diante da morte, porque você tem que estar preparado. Feche os seus olhos, nós vamos orar.
Você que entrou aqui nessa noite, você não é de igreja nenhuma, nunca fez um compromisso com Jesus. O único e que pode te preparar para encontrar com Deus é Jesus. Não adianta você querer pegar o dinheiro que você tem na sua poupança e dar para os pobres. Isso não te leva a Jesus, a Deus. Não adianta você querer sair fazendo o bem. Isso não te leva a Deus. O único que te leva a Deus é Jesus. Mas eu vou numa igreja todo domingo. Ser frequentador de igreja não te leva a Deus. Tocar na equipe de louvor não te leva a Deus. Ser uma pessoa boa, ajudar os pobres, não te leva a Deus. O único que te leva a Deus é Jesus. Prepare-se. Você que ouviu essa palavra nessa noite, você que já ouviu e se desviou pelos caminhos do Senhor, você sabe. Há um cântico do Inário que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Jesus quer dizer assim para você: hoje tenha certeza da vida eterna. Você está preparado porque você recebeu a mim como seu Salvador. Pastor, eu não quero mais viver por mim, eu quero ter uma vida, um encontro com Jesus. Eu quero estar preparado. Se você quer estar preparado, se você precisa estar preparado, se você quer dar um rumo na sua vida com Jesus, levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Ele quer salvar você. Ele quer fazer com que você tenha certeza da sua salvação, da vida eterna. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Levante bem alto para eu poder enxergar e ver. Glória a Deus. Temos lá no fundo, temos aqui. Levante a sua mão, temos lá no fundo. Eu não estou te chamando para uma religião, eu não estou te chamando para esta igreja, eu estou te chamando para um compromisso com Jesus. Eu estou te chamando para você, Senhor, eu quero estar preparado. E a única forma de se preparar, meu querido irmão, minha querida irmã, é entregando a sua vida a Jesus. É viver por Ele, para Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Não viva mais por você. Não viva por tradições religiosas. Não viva porque o seu avô foi, a sua avó foi, os seus pais, o que vão dizer. Olha, não importa o que vão dizer. O que importa é o que vai acontecer com você. O amanhã não nos pertence, não somos o Senhor do tempo. Se esses meninos tivessem mais tempo. Se o Senhor pudesse. É por isso, igreja, que nós temos que pregar a todo momento. Deus não manda um WhatsApp para a gente: olha, vai lá no ninho do urubu, prega a palavra para aqueles meninos, porque amanhã eles vão ter a vida deles ceifadas. Por isso que a nossa responsabilidade como igreja é muito grande. Muito grande. Não podemos nos calar, temos que pregar. Eu vou fazer o convite pela última vez. 3 irmãos já levantaram a mão, 3 queridos levantaram a mão. Há mais alguém que quer entregar a sua vida, quer voltar para Jesus? Eu quero, pastor, me reconciliar com Jesus. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, quero orar por você. Eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Eu preciso. Levanta a sua mão. Eu não vou insistir, queridos. Eu não vou insistir. Vou pedir a Deus que te dê graça e oportunidade para uma próxima vez, para um próximo momento. Levante a sua mão, onde você estiver. Você que nunca teve um encontro com Jesus, levante a sua mão, no seu lugar, onde você estiver. Eu quero chamar esses irmãos que levantaram a mão. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Você que levantou a mão, entregando a sua vida por Jesus, vem aqui à frente. Vem cá, dona Isabel. Eu falei que a palavra era para você, minha irmã. Venha cá, você que levantou a sua mão, entregando a vida para Jesus. É só Jesus. É uma vida com Jesus agora.
vida com Jesus agora. Amém? Por que você está aqui? Hã? Quer mudar? Então senta aqui, já vou chamar você. Quero um diácono ao lado desse jovem aqui. E o senhor? Por que você está aqui? Você quer receber Jesus? Quer entregar Jesus também? Quer? Quero alguém do lado desse jovem aqui também. Tem mais alguém? A igreja está de olho fechado. A igreja está de olho fechado. Sai do seu lugar, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha vergonha. São duas as decisões mais importantes na sua vida que você toma. Uma é com quem você vai casar, com quem você vai passar os seus dias nessa terra. Porque se você tomar essa decisão errada, a sua vida vai ser um inferno. Mas se você tomar a sua decisão certa, você vai ter uma vida feliz. Vocês vão ter filhos, você vai ter uma família abençoada. Então essa é uma decisão importantíssima, muito mais do que emprego, muito mais do que faculdade. E a segunda decisão mais importante é onde você vai passar a eternidade. E essa decisão você toma agora. Pela última vez, quem quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão. Eu vou aí buscar você. Nós vamos vir orar juntos. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você está fazendo isso diante do Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu quero estar preparado para encontrar com meu Deus. Eu quero entregar a minha vida. Levante a sua mão. Pela última vez. Não tem ninguém olhando, a igreja está de olho fechado. A igreja está intercedendo por você, porque sabe que é um momento importante. Saia do seu lugar agora, levante a sua mão. Eu vou aí te buscar, em nome de Jesus. Se não, eu quero orar por esses irmãos. Senhor, quero colocar diante do Senhor a vida da dona Isabel, a vida do seu Antônio, em nome do Senhor Jesus. Eles estão nesse momento aqui na frente, e o Felipe também, entregando a vida ao Senhor Jesus. Eu peço nesse momento que o Senhor batize eles com o Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cele-os com o Espírito, é a marca da promessa. E que não seja uma decisão por emoção, mas seja uma decisão consciente de uma nova vida com Jesus. Oh Pai, muito obrigado por esse tempo. Agradecemos mais uma vez porque o Senhor preservou a vida da dona Isabel, e aqui ela está. Que seja o início de um caminhar na vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a glória e toda a honra a Ti, Jesus. Nós Te louvamos, em nome do Senhor. Amém. Podem se assentar. Eu vou pedir que a Ágata pegue. Cadê a Ágata? Mayra, está aí? Pega para mim os dados da sua mãe o telefone depois. E Alex, pega do Antônio, por favor. Tá bom? Eu acho que o do Felipe a gente não precisa pegar os dados, que a gente já tem, né? Agora eu quero fazer um outro convite. Para você, igreja, você que é servo do Senhor, mas anda levando a sua vida de qualquer jeito, desleixado, e você quer fazer um compromisso com o Senhor. Você não estava, você estava como aquelas virgens loucas. Você estava indo para o casamento, mas estava de qualquer jeito. Interessante que sabe o que simboliza óleo na Bíblia? Sabe o que simboliza óleo que faltou na candeia, na luminária das virgens loucas? Óleo significa o Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo não fale mais na sua vida, porque você está levando uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas você veio aqui hoje, o Senhor tocou você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você quer fazer um compromisso com Jesus? Eu quero estar preparado para encontrar com Deus. Sai do seu lugar, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Não sai diante de mim não. Sai diante de Deus. Sai diante do seu Deus. Ou do seu Deus que você achava que era o seu Deus, mas você sabe que está diante de uma religião e não diante de Deus. Eu quero que você venha diante de Deus. Entregue a sua vida, chore diante dele, se prostre diante dele,
dizendo: Senhor, eu quero a partir de agora andar contigo e estar preparado de fato para me encontrar com o Senhor. Eu não quero ter medo da morte, eu quero ser uma outra pessoa, eu não quero ser uma pessoa mundana, eu quero ser uma pessoa salva, que as pessoas vejam em mim a salvação do Senhor, que vejam em mim a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu não vou me estender, nós vamos ministrar a ceia ainda. Então, não fica aí com frescura não, não fica com mimimi não. Você está assistindo o toque do Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Venha diante do Senhor. O vir aqui é um compromisso com o Senhor, e o Senhor cobra os seus compromissos. O Senhor cobra os seus votos. Não vem diante do pastor Lucas não, eu às vezes nem lembro, mas Deus não se esquece. Venha diante dele agora, em nome de Jesus. A igreja continua em oração, não precisa se preocupar, a igreja está orando. Faça esse gesto diante de Deus, porque Ele está aqui, amém? Deus está nesse lugar. Um gesto de compromisso, um gesto de comunhão com o Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui com esses irmãos, Pai, e nós queremos abençoar a vida deles em nome de Jesus. Pedir que o Senhor encha eles com o Teu Espírito Santo, Pai. Oh meu Deus, eles vêm humildemente diante do Senhor entregar as suas vidas, o seu coração, para que sejam tocados pelo Senhor. Eles já são cristãos, eles já têm a marca do Senhor, mas às vezes o caminhar, ó Pai, a luta do dia a dia, a nossa história, às vezes nos deixa para baixo, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor visite eles agora e receba a oferta que eles estão trazendo ao Senhor, que é a vida deles novamente no altar. Receba e faça algo sobrenatural, e dê a certeza agora, em nome de Jesus, que eles estão no caminho, estão preparados para encontrar com o Senhor. Eu abençoo a vida deles agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.